Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Entre a Graça e o Propósito. Você usa suas redes sociais, né? Como você trabalha essa questão? Você se move em direção, né, aos propósitos de Deus ou você vive em busca de likes, né, no algoritmo? Como você se move? Você já parou para pensar sobre isso? Eu gosto de pensar em alguns textos da palavra de Deus. Nós, cristãs, né, cristãos, nós sabemos que tudo aquilo que a gente faz tem um propósito. Sabemos que fomos chamados para glorificar a Deus. Então a questão é se você glorifica a Deus em tudo, não é? Porque eu acredito que tudo tem um propósito, tudo comunica e nós estamos falando dos céus às pessoas, mesmo sendo algo, né, divertido, algo de férias, mesmo você não tendo tanto esse propósito, você foi chamado para impactar, né, e para influenciar. E influenciar de uma forma boa, que agrade o Senhor, que glorifique a Ele em tudo. Eu gosto de pensar na palavra de Deus em Romanos 12:2, é um verso muito conhecido, mas a primeira parte diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Não se amoldar ao padrão do mundo, porque às vezes o que a gente vê, né, nas redes sociais, algumas pessoas se rendendo, se dobrando justamente a isso, ao que o mundo está ditando, as regras, não é? Ou às vezes para ficar em alta, para hypar, entra em polêmicas, em assuntos totalmente desnecessários. E às vezes eu vejo assim, até como se fosse um desserviço ao evangelho, ao reino de Cristo, né? Porque às vezes ah, os próprios cristãos brigando entre si, discutindo, proferindo juízo, né, contra tantas pessoas, enfim. E isso entristece muito. Eu fico pensando como não fica o coração do nosso Deus, né, do nosso Pai, nós sabendo que só Ele é o justo juiz. Né? Só Ele conhece o coração, a intenção das pessoas. Costumo brincar aqui e falo, eu não sou a quarta pessoa da Trindade, nem você deveria ser. Né? Não conhecemos o coração de ninguém, a intenção, o que se passa na mente, então eu nunca pretendo me sentar na cadeira do julgamento. Eu prefiro olhar com o olhar de Jesus, né? Ver compaixão, amor, estender graça, misericórdia, né? Mas não apontar, julgar. Nós estamos aqui para refletir os céus. Estamos aqui, né, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Então a pergunta é sempre como Jesus faria, como Jesus se comunicaria, não é? Eu não sei se vale tudo, né? Vale tudo, vale você se render, né, a algumas questões, vale a pena você negociar os princípios da palavra de Deus só para ficar durante um tempo em alta, né, ter mais seguidores, vale a pena isso de verdade? Para mim não vale a pena. Para mim, princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Não se amoldem ao padrão do mundo. Você não é todo mundo. É uma frase que a mãe sempre gosta de falar, né? Qual mãe nunca disse isso para o seu filho? Quando o filho vem e pede, mãe, todo mundo vai, todo mundo veste. Às vezes minhas filhas falavam isso, né? Tava na moda usar cropped, né? Tá na moda usar alcinha. Mãe, todo mundo usa. Ok, mas você não é todo mundo. Você é uma filha amada dos céus, você é da realeza. Então a questão é, alguém da realeza se vestiria assim? Né? Nós temos encontros aqui com Deus e uma das frases que elas sempre gostam de falar em meu nome é falar, quem é do céu sabe se vestir. Então essa é a questão, né? Você não é todo mundo, não se amoldem aos padrões deste mundo. Né? Você precisa ficar firme nas suas convicções e representar o céu de verdade, fielmente. Somos embaixadores de Cristo, representamos um reino. A questão é se estamos representando esse reino de verdade, fielmente, como condiz a palavra de Deus. Né? E eu acredito que o Senhor nos chama para esse posicionamento. Então não vale a pena se vender, não vale a pena se render a essas questões, às regras que o mundo dita, só para você ser um pouquinho mais famoso, ganhar um pouquinho mais de destaque, de fama. Não, não vale a pena. O que Jesus faria no seu lugar? Será que ele estaria aprovando tudo aquilo que você faz? Né? Tudo aquilo que você posta? Tem postagens que sim.
Não tem como curtir, não tem como comentar, irmãos, e às vezes de verdade dá vergonha de ver, dá vergonha às vezes até de falar: "Gente, é daqui da igreja mesmo isso? Não acredito", porque às vezes me mandam, não consigo seguir todo mundo, né, e eu sigo sempre com propósito também, mas às vezes você fala: "Qual o propósito disso? Qual o propósito dessa mensagem, dessa postagem?", né, o que está comunicando? O que ela quis dizer com isso? Vai atrair pessoas para Jesus ou vai afastá-las? E aí você vai para a palavra de Deus, né? Jesus falando: ai daquele que faz um dos meus pequeninos cair, se desviar, ai daquele. Então eu não gostaria de estar na frase ai daquele. E eu espero que você também não. Eu espero que você repense. Talvez é um podcast para você repensar, né? Qual o propósito de tudo isso? Do que você está fazendo com suas redes sociais, que seja para a glória de Deus, que seja para levar mais um, né, a se render a Jesus, a conhecer Jesus, a ter um encontro com Ele, a ter sua vida transformada, que seja para trazer mais um, né, que mais um se volte, mais uma ovelha perdida lá se volte, mais um filho pródigo voltando, né, e não que você seja aquele que ajuda ainda mais a pessoa a se afastar, não é, virar as costas, enfim. Mas eu acredito que seja um bom momento, de repente, para você refletir, porque sim, o Senhor nos chama para estarmos em todos os montes, eu acredito, precisamos ocupar, porque se não ocupamos, alguém vem e ocupa no nosso lugar, eu concordo com isso, mas que tudo seja com um posicionamento, tudo que seja com alguém que de verdade vive aquilo que prega, né? Se você diz que você é do Senhor, se você diz que você pertence ao Senhor, né, Gálatas 2:20 diz o quê? Crucificado já sou eu com Cristo, já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Eu estou crucificado. Não é mais os meus desejos, não é mais aquilo que eu quero, é o que Ele quer. Então sempre, Senhor, o que vamos falar nas redes sociais? Senhor, o que vamos postar? Será que isso vai ser bênção? Né? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, seja isso que ocupe o vosso pensamento e aquilo que você expressa e fala também. Não é que seja para edificar pessoas e não para levá-las a tropeçar, tá entendendo? Então, às vezes eu vejo algumas coisas e eu, né, que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de mulher você tem sido nas redes? Né? Algumas postagens são, desculpa, totalmente desnecessárias pela pessoa que você é, por ser quem você é, não é? Um cidadão dos céus, do reino. E nosso papel é representar fielmente o reino. Então, às vezes eu sempre me pergunto isso, né? Conversando com pessoas, as pessoas vindo até mim, né? O que Jesus faria? Como eu posso levá-la a se aproximar ainda mais de Jesus? Como eu posso levar as pessoas a amarem ainda mais Jesus, a terem desejo de ler a palavra, se aprofundar na palavra, terem intimidade com o Senhor, né? Terem o desejo de cada vez se tornarem mais íntimos do Senhor para ouvirem segredos, ouvirem a voz dele. Eu me preocupo nisso. Né? Então, às vezes, nas minhas viagens, né, poderia postar muita coisa? Poderia. Mas será que seria bênção para as pessoas? Né? Então, eu penso. Às vezes, me privo, sim, de algumas coisas, por de repente pensar demais, mas eu prefiro pecar, vamos colocar assim, nisso, ou para colocar algo que vá entristecer, que vai gerar revolta, que vai levar burburinhos, fofoca, comentários. Eu sou meio arredia a isso, eu não gosto muito, eu tento fugir ao máximo dessas questões, então eu prefiro sempre me colocar no lugar do outro, né, e tentar olhar com os olhos dele como ele enxergaria. Enfim, né, algo para se pensar. Mas que em nome de Jesus, o seu desejo daqui para frente seja de verdade representar fielmente o Senhor Jesus. Em tudo que você for fazer, exalar o bom perfume de Cristo. O Senhor nos chamou para impactarmos, não é para que as pessoas vejam quão maravilhoso é servir Jesus, é amar Jesus, é tê-lo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. As pessoas precisam ver a mudança que Jesus operou em nós e tudo isso nós fazemos através das redes. Então use a sua rede para a glória de Deus, suas redes sociais, né? E
julgue menos ou não julgue, né? Entrega no altar de Deus. Eu estava pensando num outro verso e eu não vou lembrar onde está, tá? Mas eu sei que está na palavra de Deus, na Bíblia, que diz que um dia nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, não é, para o Senhor. Eu sempre penso nesse verso. Isso me pesa um pouco, isso me blinda um pouco, às vezes, de expressar mais as minhas opiniões, de falar mais, porque um dia eu sei que eu vou prestar contas de tudo, de toda palavra que saiu da minha boca, de cada atitude, de cada olhar. Isso me causa um certo tremor, saber que algum dia eu vou prestar contas a Deus e pare para pensar nisso também, eu acho que isso vai te blindar um pouco. Você vai, de repente, repensar, né, nas suas falas, suas postagens, enfim. Então, tudo que você for fazer, que seja para a glória de Deus, que seja para glorificar a Jesus e levar outros ainda mais a terem um encontro com Ele, né, a desejarem conhecê-lo, a pedirem para você, de repente, né, falar um pouco mais de Jesus, da sua fé. Isso é importante, isso é o mais importante, né? Levar pessoas, mais um a se render a Jesus, a ter sua vida entregue a Ele. Então, pare, repense o que você tem feito com as suas redes sociais. Se converta as suas redes sociais, se preciso for, para a glória de Jesus, né? Mas que seja bênção, que tudo aquilo que você for fazer seja bênção. Edifique as pessoas, glorifique a Jesus e honre o nome dele. Amém? Um grande beijo.